Muitos de vocês que clicaram nesse vídeo já assistiram a luta entre Yujiro Hama e Kaku Kayo. Mas uma coisa que eu quero dizer a vocês é que no vídeo de hoje teremos sentimentos e impactos que, na minha opinião, o mangá passa de forma superior ao anime. O episódio de hoje começa com o apresentador dando uma recapitulada no torneio Haitai. Ele dizia: Gon foi esmagado por Oliva, Shunsei foi destruído por Baki em segundos, Hetsu se recuperou brevemente com uma vitória contra Jaco, mas Han perdeu na sequência de forma impressionante para Muhammad Ali Jr. E agora, faltando apenas uma partida, o placar está 3-1, o que significa que as forças aliadas chinesas não têm chance alguma, senhoras e senhores. Mesmo que consigam uma vitória na partida final, a derrota de hoje já está definida. Nada pode compensar a decepção sofrida. Por nossos muitos torcedores leais aqui hoje, eu sinto muito em dizer isso a vocês. Nessa hora, galera, o narrador pontuava: por mais forte que os sentimentos foram, nada foi como naquele momento. Nos era mostrado Yujiro Hama entrando e a plateia comentava: Yujiro, o capitão do time adversário. O ogro olhava de um lado para o outro e dizia: 5-0. Conquistaremos todas as 5 vitórias. Foram as palavras do seu líder Kaku Kayo. Ele não conseguiu cumprir a sua promessa. Um silêncio tomava conta da plateia e o ogro continuava: a dignidade dos seus 4.000 anos de história. O peso por trás do título de Rei do Mar. Sem falar no de Imperador do Mar. Isso é tão grande. São necessárias mais do que algumas derrotas para que ele perca o significado. Os 4.000 anos de história das artes marciais chinesas. Dezenas de milhares, centenas de milhares de guerreiros morreram sem nunca ver o Kung Fu em sua forma final. Alguns caíram por doença, outros por lesões. Alguns não aguentaram as sessões brutais de treinamento e desistiram. E alguns simplesmente morreram. Aqui hoje está um homem que não recuou diante da adversidade. Um milagre das artes marciais que alcançou a perfeição que aqueles que o antecederam passaram milênios buscando. Um mestre do combate, no auge de sua especialidade. Ele está vivo há cerca de 140 anos e não houve um momento sequer desse tempo em que ele não tenha se dedicado ao estudo da sua arte escolhida. Todos vocês têm bons motivos para se orgulhar. Todos vocês precisam saber: o Imperador do Mar Kaku é a arte marcial chinesa. Nessa hora podíamos escutar um sutil som de cadeira de rodas se aproximando da arena e o ogro continuava: se eu perder aqui hoje, então as últimas 3 vitórias do meu time não significa nada. Nos era mostrado Kaku Kayo chegando até o ogro. O velho se levantava lentamente graças à sua aparência senil, cumprimentava a plateia e todos vibravam insanamente. Já o mestre pegava sua cadeira de rodas e jogava na direção do ogro, enquanto o apresentador dizia: comecem. A cadeira acelerava em direção a Yujiro Hama, mas quando iria acertá-lo, com o dedo a criatura mais forte do mundo pegava e redirecionava, deixando-a girar nos seus dedos. Ele a parava e a descia com tudo contra o solo, mas antes de tocar, o ogro pousava sutilmente. Ele apoiava seus braços na cadeira e dizia: sente-se. Kaku Kayo olhava, sorria e dizia: muito obrigado. Kaku tocava a cadeira e se sentava enquanto gargalhava modestamente. A plateia olhava confusa. Já Yujiro começava a dar uma volta com o ancião, até que ele olhava para cima e dizia: Kaku Kayo, quero saber o que lhe custou. O que custou para chegar a esse nível? O que você tinha a perder? O que você tinha a ganhar? Dinheiro, amigos, mulheres, bebida. Você poderia ter vivido uma vida longa e feliz sem nenhum aborrecimento. Você escolheu esse caminho. 140 anos de sofrimento e penitência. O que isso te rendeu? O que isso tirou de você? Me conte tudo. Todos absorviam aquelas palavras até que Kaku Kayo decidia responder: bem, homem forte japonês, acredito que você já saiba a resposta para essas perguntas. Em toda a nossa história de 4.000 anos, nenhum homem foi mais obcecado pela busca da força do que eu. Era tudo o que eu sempre desejei. E enquanto eu pudesse continuar a tê-la, mulheres, amigos, bebida, status e honra, até mesmo a família, eu não hesitaria em descartar qualquer um deles. Meus dias eram gastos medindo o crescimento da minha força.
Comecei a perder todo o senso de quem eu era enquanto me afogava na minha própria obsessão. E é por essa razão que a coisa mais difícil para mim foi ter que abandonar a própria força. Nada me doeu mais do que quando chegou a hora de me desfazer da minha força. Kaku começava a tirar seu traje na parte superior e continuava dizendo: em toda a nossa história de 4.000 anos, nenhum homem foi mais obcecado pela busca da força do que eu. Então, quando chegou a hora de me separar dessa força, a dor avassaladora que senti foi maior do que a perda de um membro da família. 100 anos atrás, meu corpo inteiro era envolto em aço. Regimes de treinamento intermináveis preenchiam meu corpo franzino, a ponto de estourar com a mais densa massa muscular. Em termos de força física bruta, eu provavelmente era o número 1 na Ásia. Impaciente para exibir minha força hercúlea em todas as oportunidades, às vezes eu me excedia um pouco. Desprezava os princípios do punho, acreditando que era uma grande mentira. E continuei a provar que era uma mentira de fato, repetidas vezes. Até que um dia encontrei o verdadeiro, um homem experiente, com mais de 60 anos. Ele tinha muito pouco do que se gabar em termos de força física, mas ele me batia, me chutava e me batia de novo. Fui derrotado pelos princípios que desafiei durante toda a minha vida. Naquele dia, joguei fora todo o equipamento de treino que tinha, e com eles meu físico tão estimado. Daquele dia em diante, concentrei-me exclusivamente nos princípios das artes marciais, que comparados ao treinamento físico, demoravam muito mais para dar frutos. Dia após dia, meu corpo voltava ao seu estado original. Eu não suportava assistir à transição. Por mais alegres que sejam os nossos dias, por mais rigorosos que sejam, todos nós aprendemos a nos adaptar às circunstâncias. E finalmente nos acostumamos a elas. Com o transcorrer do tempo, meus músculos continuaram a murchar. E depois que cheguei aos 90 anos de idade, minha pele começou a pender dos ossos. Ao comer, eu sentia o peso da tigela e dos hashis. Mas em troca, eu havia dominado os princípios das artes marciais. Involuntariamente, galera, Yujiro Hama abria um sorriso e dizia: entendi. Isso significa que esses princípios estão prestes a serem testados contra a pura força bruta. Yujiro Hama começava a erguer a cadeira de rodas de Kaku e, sendo levantado, o ancião dizia calmamente: não, o completo oposto, Yujiro. A razão e o princípio não desafiam a força. A força desafia a razão e o princípio. É você que tem que ascender ao meu nível, rapaz. Kaku nessa hora saltava da cadeira dando um toque na mesma. O ogro olhava e via a cadeira sendo despedaçada. No ar, Kaku Kaio girava e parava de frente com a criatura mais forte da terra. O velho aguardava e de longe, no corner do ogro, Baki pensava: eu me pergunto se Kaku Kaio sabe o quão perigoso o homem que ele está menosprezando realmente é. Nessa hora, galera, Baki era tocado no ombro. Ele olhava e via Hetsu Kaio que questionava: você se importa se eu assistir daqui? Baki respondia: à vontade, Hetsu. Hetsu olhava para os dois na arena e pontuava: começou. A força suprema versus o princípio supremo. O poder supremo versus a técnica suprema. A força suprema versus a arte suprema. Nessa hora, Yujiro fazia um movimento de ar tão rápido, galera, que seu corpo ficava brevemente invisível. Baki e Hetsu arregalavam seus olhos, viam Yujiro Hama carregando o golpe. Já Kaku Kaio sorria e dizia: estou esperando. Yujiro pisava forte e entrava com uma esquerda avassaladora. Kaku saltava brevemente e era acertado no rosto, mas ao ser acertado, seu corpo girava como se não tivesse peso. E ao ver aquilo, Hetsu pensava: Shaori? Yujiro arregalava seus olhos e via os óculos do ancião no seu braço. O velho mestre esticava seus braços para pegá-lo, mas Yujiro afastava o óculos com o punho mesmo. Mas antes de Kaku pegar o óculos, Yujiro Hama entrava com um chute no rosto. Kaku mitigava o dano por um tris, girava e parava em pé. Já Baki questionava: ele desviou? Hetsu respondia: não, ele usou o Shaori. Nunca vi isso ser executado com tanta maestria. Nessa hora, galera, podíamos ver Kaku com a boca aberta e o maxilar deslocado, mas o mestre fechava a boca e o colocava no lugar. Enquanto isso, Hetsu continuava dizendo:
ele deslocou o próprio maxilar para absorver o choque no momento do impacto. Suando frio, Baki questionava. Então você está dizendo que o meu pai acertou o chute? Hetsu respondia. Esse é o poder do Shaori. Independente de onde você venha, o ponto essencial subjacente a qualquer arte marcial ou técnica de autodefesa permanece inalterado desde tempos imemoriais. E esse ponto é melhor retratado no autorretrato do mestre espadachim Miyamoto Musashi, a fraqueza. Em uma situação tão volátil como essa, parece razoável supor que ambos os competidores devem utilizar cada um de seus músculos ao máximo. Mas o abandono da força envolvida em segurar as mãos de um bebê ou tomar cuidado para não esmagar um ovo nos ensina sobre o poder abstrato que pode ser obtido pela renúncia à força física. É um conceito inevitável que forçou os artistas marciais ao longo da história a redefinir e remodelar suas crenças. Ao enfrentar uma situação de vida ou morte, a fraqueza é a tática mais adequada. No entanto, alcançar o domínio da técnica é notoriamente difícil. Diante de um punho tão implacavelmente destrutivo quanto a de Yujiro Hama, forçar o corpo a ficar completamente inerte cria uma situação semelhante a um pedaço solitário de tecido, sendo atingido por uma lâmina de barbear. Mesmo eu ainda sou jovem demais para conseguir atingir esse nível. Baki absorvia aquelas palavras e dizia. Ainda assim, me pergunto se meu pai estava se segurando, mesmo que um pouco. Hetsu ouvia aquilo e apontava. Baki, observe a parede. Nos era mostrado, galera, o óculos de Kaku cravado dentro da parede. Baki se surpreendia e Hetsu continuava. Um par de óculos não mais pesado que uma borracha está cravado no concreto. É seguro presumir que seu pai não se conteve. Nessa hora o ogro erguia o pé direito e batia no rosto de Kaku. O mestre era acertado e girava prontamente. Em seguida desacelerava e parava em pé. Com o sangramento nasal escorrendo, Kaku lambia e dizia: realmente muito impressionante, homem forte. Faz décadas que não sinto meu nariz sangrar. No corner, Hetsu continuava dizendo: Shaori não é eficaz contra golpes vindos de cima, mas o mestre os controla com facilidade. Ele é indiscutivelmente o imperador do mar. Tremendo de surpresa, Baki dizia: as técnicas de meu pai, as técnicas de Yujiro Hama não funcionam nesse cara. Nessa hora o ogro começava a gargalhar insanamente. Kaku olhava intrigado e Yujiro dizia: eu nunca soube o quão infantis as artes marciais chinesas realmente são. Kaku sorria e Yujiro continuava: Shaori, uma das técnicas mais antigas e de mais alto nível da China. Quando o corpo sente perigo, ele se enrijece. Humanos ou animais, todos nós reagimos da mesma maneira. Mas esse instinto só piora a situação. O carvalho mais poderoso pode ser derrubado por um vendaval, mas uma folha de grama resiste a qualquer tipo de vento. Você pode quebrar o braço apenas caindo, mas um bebê pode cair do topo de um prédio e sobreviver. Podemos aprender muito com a natureza. Se um boxeador treina por muito tempo e com afinco suficiente, ele chega ao ponto em que nem pisca ao levar um golpe no rosto. O verdadeiro motivo do treinamento é superar seus instintos. Imperador do Mar Kaku, vou lembrá-lo de como são esses instintos. Kaku Kaio sorria e a plateia olhava intrigada com o que poderia acontecer ali. Já Hetsu Kaio questionava: ele vai quebrar o Shaori? Baki respondia: só sei que meu pai nunca blefa. Ele vai acabar com esse seu Shaori e você nem vai ver isso chegando. Na arena, Kaku Kaio começava a andar na direção do ogro e dizia: isso está começando a ficar interessante, homem forte. Baki concluía: começou. O Imperador do Mar Kaku está dando o primeiro passo. Vai em frente. Nos era mostrado Kaku chegando com um soco, mas de repente ele sentia algo. Era Yujiro Hama pegando um fio do cabelo do mestre e puxando. E com um soquinho leve que mais parecia um toque, Yujiro Hama jogava Kaku para trás. O mestre saía rolando e parava de costas. Surpreso, Hetsu pensava: então é assim que você vai jogar, Yujiro Hama? Basta um fio de cabelo. A rigidez da ação faz com que seu corpo se enrijeça inesperadamente. Você se aproxima do oponente a um fio de cabelo, por assim dizer, e arranca o fio um instante antes de atacar, com toda a sua força. Deitado, Kaku concluía: ele é um gênio. O mestre tocava ao solo e se impulsionava para cima, parando assim em pé. Sorrindo, ele dizia: de volta da beira da morte. Homem forte, você está quase morto. Yujiro absorvia aquilo sem esboçar reações e Kaku continuava: a decisão é sua.
quer você acredite ou não nessas palavras. Confuso, Baki questionava. Ei, do que ele tá falando? Hetsu respondia. Eu não sei. Eu realmente não tenho a mínima ideia. Tudo o que sei é, aquele homem nunca blefa. Kaku se aproximava de Yujiro e continuava dizendo. No fim das contas, o soco de um velho não é motivo de preocupação. Yujiro sorria debochando e Kaku dizia. Muito bem, veja você mesmo. De repente, Yujiro percebia algo de diferente e afastava seu corpo desviando do ataque na hora. A torcida se surpreendia e Baki questionava. Meu pai desviou? Yujiro olhava surpreso na arena e Kaku dizia. Ei, não me diga que você tem medo do punho de um velho. Yujiro olhava surpreso e Baki pensava em choque. Mas o que diabos está acontecendo aqui? Kaku ia andando na direção do ogro e insistia. De novo, vamos descobrir agora. Prontamente Yujiro recuava para a parede, batia as costas e Kaku continuava. Muito bem, veja só. Hetsu pensava nessa hora. O ogro está sendo colocado contra a parede. Baki olhava frustrado e questionava. O que diabos ele está fazendo? O que o deixa tão assustado? Voltávamos para Kaku, que dizia sorrindo. Para o homem aclamado como o ser vivo mais forte, você se assusta com bastante facilidade. Yujiro ouvia aquelas palavras sem esboçar grandes emoções. Já Kaku abria os braços e questionava. Homem forte, do que você tem tanto medo? O que te deixou tão assustado? Kaku batia e o ogro desviava, só que na mesma hora, um tremor passava pela arena. As paredes trincavam e nos era mostrado um estrago tremendo com aquele mero soco. Kaku removia seu punho vagarosamente e dizia. Então você me entendeu. Yujiro dizia. Seu velho astuto. Eu tive um pressentimento. Surpreso, Hetsukayo dizia. Shaori. Quando você permite que seu corpo fique flácido a ponto de eliminar até mesmo seu próprio peso, é aí que você pode realmente começar a manipular o Shaori. Os golpes que você consegue desferir enquanto está nesse estado perfeito de relaxamento. Existe o Shaori defensivo e existe o Shaori ofensivo. Baki pontuava. Então o princípio do Shaori é permanecer em um estado relaxado. Eu já vi isso antes, não apenas em lutas competitivas, mas em muitos tipos de eventos esportivos. Quando a situação exige uma liberação repentina de força, o relaxamento é a chave para desbloqueá-lo, seja arremessando, rebatendo ou batendo. A ênfase está no impacto, o importante é permanecer relaxado até aquele momento. Hetsu dizia, exatamente, você deve manter esse estado relaxado até o momento do impacto. É por essa mesma razão que atletas de ponta mantêm seus músculos macios e flexíveis. Um renomado terapeuta de shiatsu tratou Muhammad Ali uma certa vez. Ele observou que os músculos de Ali eram tão macios quanto os de outra de suas clientes, Marilyn Monroe. A oscilação entre o relaxamento muscular é a base da própria força. É isso que torna possível o que acabamos de ver. Com um corpo assim, você pode realizar feitos de proporções mitológicas. Na arena, Kaku novamente atacava e dessa vez Yujiro bloqueava o soco. O ogro era lançado para longe e na plateia comentavam. Incrível, ele lançou um homem com o dobro do seu tamanho pelos ares. Suando, Baki dizia. Cara, ele acabou de lançar um homem pesando mais de 100 quilos. Sorrindo, Kaku avançava para chutar. Yujiro fechava o próprio corpo e bloqueava. Mais uma vez ele era arrastado para longe, mas dessa vez sorria. Kaku via aquilo e questionava chegando com um tapa. Homem forte, você está feliz agora? Yujiro era girado, mas parava em pé. Já Baki pensava. Ele é forte. Nunca vi ninguém demonstrar esse nível de poder. O ogro sorria ofegante e Kaku pontuava. Se apenas uma coisa em nossas vidas tivesse acontecido de forma diferente, eu talvez nunca tivesse encontrado um oponente tão digno. Talvez tenha sido o karma, que fez com que nossos caminhos se cruzassem. Eu vivi uma vida longa e longa, mas acho que nunca me diverti tanto. Yujiro começava a mudar sua feição e exclamava. Você já passou da sua hora de ficar neste planeta, velho. Você já passou tanto disso que nem percebe o que está acontecendo bem debaixo do seu nariz. Mas vai perceber. Como resposta, Kaku lançava uma roda da cadeira de rodas em Yujiro. O mesmo a recebia com o rosto mesmo, mas mitigava o dano. E na hora, Baki questionava. Ei, Hetsu, o que isso significa? Hetsu respondia. Não é possível. O Jirohama está dominando o Shaori.
Na mesma hora, galera, Kaku movia suas mãos e avançava entrando com sua direita. O ogro era acertado no corpo, era jogado para longe sorrindo e parava, completamente sem dano algum. Ele sorria e Kaku olhava intrigado. A plateia percebia que o ogro estava usando o Shaori. Já Hetsu questionava: ele aprendeu a usar o Shaori só de olhar? O Shaori é um dos nossos segredos mais profundos. Baki respondia: talvez, ou talvez ele já soubesse como usá-lo. Hetsu Kaiô absorvia aquelas palavras extremamente frustrado e Kaku questionava na arena: está tentando me imitar, homem forte? Há 20 anos ouvi falar de um homem no Japão. Diziam que ele não era apenas o homem mais forte do mundo, mas também o homem mais forte da história. Agora que o vi com meus próprios olhos, percebo que os argumentos não eram exagerados. Não tenho dúvida de que você teve dificuldade para encontrar oponentes desafiadores. Yujiro aguardava com um sorriso no rosto e Kaku continuava: mas a vida é cheia de reviravoltas, e de vez em quando uma oportunidade como essa se apresenta. O meu Shaori e o seu Shaori. Eu me pergunto qual é o verdadeiro. Prontamente Yujiro exclamava: não divague muito sobre isso, velho. Não vou usar isso de novo. Kaku, Baki, Hetsu e a plateia ouviam aquilo surpresos e o ogro continuava: cansei de você mostrar suas habilidades. Esse tipo de técnica não é minha praia. Kaku Kaiô sorria e dizia: não é só a praia? Então os jovens de hoje em dia ainda usam esse termo? Yujiro sorria, erguia o braço e fechava seu punho. Seus músculos se expandiam. Ele cerrava seus dentes e todos percebiam que algo grande chegaria. Na sequência, o ogro levava seu punho na direção do solo. E Kaku olhava surpreso. Um impacto emanava no solo e, de repente, um tremor emanava por toda a arena. Baki e a plateia todos tremiam. Em seguida, o solo começava a se rachar e uma cratera era formada. Baki sorria suando frio, já Yujiro com o punho no concreto questionava: você entendeu meu ponto, velho? Uma luta é uma demonstração de poder. Se você não desenvolver a tensão antes, não sentirá aquela catarse quando liberar. Kaku absorvia aquelas palavras, sorria e dizia: eu não sentia esse nível de tensão há mais de 100 anos. Yujiro dizia: fraqueza para encontrar as artes marciais. Shaori, não preciso de nada disso. Todos vocês podem compartilhar esses truques entre si. Kaku questionava: e quem seria todos? Yujiro respondia: todo mundo menos eu. Kaku questionava: e com isso você quer dizer toda a raça humana? Yujiro respondia: vocês, fracotes, podem todos trabalhar juntos para descobrir isso. Ensinamentos secretos, técnicas especiais, mistérios internos, peso, resistência. Esse tipo de pensamento é o que causou todas as impurezas nas lutas de hoje. O mesmo vale para esta conversa. Yujiro avançava e seu soco vinha rasgando o solo. Quando Kaku percebia, o soco de Yujiro estava no seu queixo. O golpe ecoava, mas o mestre girava, confirmando ao parar em pé que ele havia usado o Shaori a tempo. Mas ao pousar, ele já recebia outro golpe no rosto e voava para longe. A plateia nessa hora temia pela vida do mestre, mas Kaku girava no ar, amenizava o impacto com os pés na parede e parava em pé. Prontamente o ogro sorria e Kaku avançava com um chute no corpo. Yujiro era jogado para longe, parava deixando um rasgo no concreto e seu antebraço fumaciando nos era mostrado. Yujiro sorria e dizia: vai levar muito mais que isso. Estou esperando técnicas. Kaku sorria, mas na hora percebia o punho do ogro chegando no seu rosto. O mestre girava a tempo e contra-golpeava com um chute no rosto. O ogro se movia sutilmente e continuava pensando: eles são os verdadeiros alicerces de uma luta. Todo o resto... Antes de Yujiro completar seu pensamento, ele acertava Kaku, que era lançado contra a parede. O mestre sentia dor e Hetsu pontuava: ele usou a parede para quebrar o Shaori. Prontamente Yujiro avançava com um chute no corpo e novamente Kaku era lançado contra a parede. Rapidamente Yujiro chegava com sua direita e batia. O sangue saía, enquanto Kaku girava e Baki concluía: esse é o verdadeiro Yujiro Hama. Hetsu olhava para Baki, se acalmava e dizia: Baki, você me parece surpreendentemente feliz. Você percebe que está testemunhando um homem de mais de 100 anos sendo violentamente espancado? Baki questionava olhando para trás. Um velho? Eu não estou vendo nenhum velho. Nos era mostrado Kaku Kaiô Grog, mas Yujiro não parava. Porém, ao avançar, ele era contra-golpeado e Baki continuava dizendo:
Esse cara estuda artes marciais há 140 anos. Na arena, Yujiro ia dizer algo, mas antes de falar, Kaku saltava e acertava um chute que jogava o ombro contra o solo. Kaku parava em pé, fazia a guarda, mas mostrava um estado de transe anormal. E ele exclamava: "Não fique convencido comigo, seu jovem e arrogante babaca." Baki exclamava na sequência: "Aquele com a verdadeira desvantagem aqui, Hetsu, somos nós." Na sequência, Baki percebia algo e arregalava seus olhos. Era Yujiro, abrindo os braços e expandindo a musculatura das costas. Em seguida, o ogro dizia: "Vovô, você acha que isso foi presunçoso? Você ainda não viu nada." Ao ver o demônio nas costas, Kaku sorria de surpresa. Já Baki alertava: "Meu pai está planejando acabar com a luta agora." Na plateia, comentavam: "Ei, tem um demônio nas costas desse cara, veja." Na arena, Kaku dizia: "Entendo. Ouvi dizer que os músculos das suas costas formam o rosto de um demônio. Eu sempre quis ver, e agora vi. Mais um boato que se revelou verdadeiro." No corner, Hetsu dizia: "São diferentes de todos os outros músculos de costas existentes." De volta a Kaku, o mestre dizia: "Os músculos das costas são necessários para impulsionar. Os seus são inegavelmente diferentes de todos os outros. É quase como se seu corpo nasceu para um único propósito de combate. Essa é apenas a minha teoria. Eu acreditava que, para o seu próprio bem, você precisava abandonar sua conclusão presunçosa de que todos os humanos, exceto você, são fracos. Mas agora, vejo que você estava certo o tempo todo. O leão, rei da selva, não vê nenhum outro animal como ameaça. Eles são meras presas. É assim que a raça humana se apresenta aos seus olhos." Yujiro e Kaku caminhavam na direção um do outro e o mestre exclamava: "Vamos começar. Leão contra a presa." Yujiro acertava uma direita assustadora em Kaku, que era cravado contra a parede. O mestre tremia e saía do local. Em seguida, olhava pensando: "Em toda a minha existência de 140 anos, 50 mil dias dedicado às artes marciais, mais tempo do que qualquer um." Dando um grito de guerra, Kaku avançava com uma sequência enquanto pensava: "Mais significativo do que qualquer um." Kaku via Yujiro Hama sangrando, mas sequer se mover, e ele concluía: "Até mesmo ele." Yujiro sorria, já Kaku tirava seu olhar para a lateral. Em seguida, soltava outro grito e voltava a bater. O ogro sequer se movia. Kaku mostrava desconforto ao bater. Já Yujiro Hama sorria enquanto Baki se questionava: "No que isso está se transformando?" Na arena, Kaku se posicionava e entrava com um golpe no queixo. Ao ver que Yujiro Hama não se movia, ele continuava atacando enquanto Hetsu dizia: "Isto não se parece mais com as artes marciais chinesas." Isso era mostrado Yujiro Hama parado, aceitando todos os golpes de Kaku. O mestre olhava surpreso, se acalmava e continuava atacando enquanto Baki pensava: "Isso é realmente autodefesa chinesa?" Hetsu Kaiô respondia: "Este é o Imperador do Mar, Kaku. Ele não é capaz de nada além da arte marcial chinesa de autodefesa." Enquanto Kaku golpeava, a plateia percebia algo e comentava: "Ei, ele só tá aguentando as pancadas. Isso ainda é uma luta?" Respondiam: "Mas veja, ele está tirando as mãos do bolso." Nessa hora, Yujiro cuspia o sangue de sua boca e dizia com carinho: "Velho, você fez o seu melhor." Kaku absorvia aquelas palavras e Baki concluía: "Droga, aí vem." Nessa hora, alguém da plateia pedia para olhar para as costas de Yujiro Hama. Hetsu assim fazia e ele concluía: É como se suas costas estivessem chorando." Baki nessa hora, galera, fechava os olhos, percebendo que algo grande viria. E assim como previsto, o ogro acertava um tapa nas orelhas de Kaku. Sangue escorria. Todos olhavam surpresos à forma que Yujiro Hama acabava de negar o Shaori. Em seguida, a criatura mais forte da terra avançava com sua direita, mas quando iria acertar, Yujiro percebia algo e parava. A massa de ar da pressão do seu punho passava soprando. Já Yujiro Hama regalava os olhos e questionava: "Você enlouqueceu?" A plateia tentava entender o que acontecia. Já Kaku mostrava um olhar vazio e Yujiro Hama voltava a questionar: "Que diabos está tentando fazer?" Nessa hora, galera, nos era mostrado Shunsei, Han, Hon, Alai Jr., Jaco, Oliva, Baki e Hetsu, percebendo que algo de estranho acontecia. O médico ia até Kaku, analisava suas pupilas e batimentos. Em seguida, se levantava e dizia: "Ele era simplesmente velho demais.
O choque tomava conta de todos na plateia. Já Yujiro Hama começava a se irritar, lutava para não explodir, tremia de raiva. Baki questionava: como isso pôde acontecer em um momento como esse? Hetsu fechava seus olhos, já Yujiro Hama saía andando, respirava frustrado, e uma maca chegava para buscar o velho mestre. Yujiro ia na direção do seu corner. Lá todos os lutadores do seu time aguardavam, e também Hetsu. Yujiro Hama sorria para eles e dizia: ele foi conhecer seu criador. Todos ouviam aquilo e Yujiro Hama partia pensando: como posso chamar isso de vitória? E dessa forma, galera, o vídeo chega ao fim. Essa é com certeza uma das lutas mais interessantes de toda a franquia de Baki. Carrega muita bagagem emocional na forma que o Kaku e o Yujiro Hama veem o mundo e discutiram lá no começo do vídeo, fora com a luta de brilhar os olhos. Se vocês curtiram, galera, vocês já sabem, like pra ajudar o canal, se inscrevam se não forem inscritos e caso queiram vídeos exclusivos é só virar membro do canal. Você terá acesso a uma porrada de material que a gente já postou aqui, fora os vídeos novos que saem toda semana. Então se for do seu interesse, vire membro. Minhas redes sociais vão estar aqui na tela, GTRZ no Instagram, então colhem lá se for do seu interesse. Pessoal, é isso, eu tô indo nessa, um abraço, fiquem com Deus e tamo junto.